Então, turma, bem-vindos. Vamos fazer aqui a correção, dessa vez mais rápido, certo? Dessa atividade aqui, que foi a avaliação quinzenal sobre matéria e suas propriedades. Baixando aqui, eu tenho aqui a frequência, aí eu tenho aqui as questões, aí eu tenho essa situação aqui. Então, ó, ele pede para você considerar esses materiais: pedra de granito, um copo de água mineral, barra de ouro, balão cheio de ar, colher e cloreto de sódio. E aí no final ele diz o seguinte: são misturas homogêneas. Aí eu vou aqui procurar exatamente das alternativas. Aqui está elencando materiais que são misturas homogêneas. Aqui a alternativa correta já está assinalada aqui do lado, né? Que seria aqui a água mineral e o ar contido no balão. Professor, por quê? Por quê? Porque água mineral? A água mineral, se você pensar na água mineral, você não vai ver nada, a não ser que ela tenha gás, né? Você vai ver só a fase da água, uma fase só. Aqui, ó, água mineral. Além de ser uma mistura, porque tem alguns minerais dentro, você vai ver uma fase só. O ar contido no balão, ele também é uma mistura rica em oxigênio e nitrogênio. Nitrogênio e oxigênio. Portanto, é também uma mistura. E no caso do ar contido no balão, se você tiver a oportunidade de olhar, você vai ver que ele apresenta uma fase apenas. Portanto, esses dois materiais aqui nessa alternativa, a água mineral é uma mistura e o ar do balão é uma mistura, e como os dois apresentam apenas uma fase, então essa daqui é a alternativa correta, certo? Pagando aqui, rapidão. Passando para a próxima questão. Segunda, você vai observar as seguintes afirmações, né? O conteúdo do recipiente acima representa um sistema. Aí ele diz um sistema formado por uma substância pura. Aí lá em 2, ele vai dizer o seguinte: aqui em 2 ele começa aqui e termina aqui, porque é ruim de formatar esse negócio. Ele começa aqui e vem para cá, certo? Então, formado por uma substância pura. 2, constituído por uma única substância, que é a mesma coisa dessa 1, certo? Na 3 ele pergunta se é trifásico, certo? Ó, se 1 tiver certo, 2 vai estar. Se 2 tiver certo, 1 também vai estar. Só que isso não acontece. Isso não acontece por quê? Vamos considerar um que está falando que ele é uma substância pura, mas ele não é uma substância pura, né? Então, por que, professor? Não é uma substância pura. Primeiro que eu vou ter aqui vapor, vapor de água. Tudo bem, você tem só água, né? E aqui você tem gelo, que é água sendo no estado sólido. Então, até agora eu só tenho uma substância. Eu tenho água e água no estado sólido. E aqui eu tenho água mineral. Pronto, aí ó, sais minerais estão presentes na água mineral, certo? Como os sais minerais estão presentes aí, esqueça essa história disso aqui ser uma substância pura. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma mistura. Então, nesse caso, a alternativa correta vai ser o quê? Que esse sistema é um sistema trifásico. Como assim, professor, trifásico? Porque ele tem uma fase vapor, uma fase gasosa aqui, ele tem uma fase sólida, que é o gelo, e ele tem uma fase aquosa. Então, aqui eu tenho uma fase, aqui eu tenho uma segunda fase, aqui eu tenho a terceira fase. Então, neste caso, eu tenho um sistema trifásico, que é justamente o que ele fala aqui em cima. Ó. Sistema apresenta um sistema, tá aqui o sistema trifásico. As outras duas estão erradas, certo? Então, apenas a alternativa 3 estaria correta aqui, esse aqui. Somente a afirmativa 3 está correta. Essa é a correta, ok? Vamos lá, então, para a próxima questão. Dúvidas no privado, se precisar, viu? O ponto de fusão do ferro é 1530. Eu vou fazer o seguinte, essa questão é boa você responder assim, ó. Você pega aqui, passa um traço, esse traço é o aumento da temperatura, aqui, certo? Coloca uma setinha para cima, em graus Celsius. E aqui do lado eu vou botar o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é sempre mais alto do que o ponto de fusão, ou temperatura de fusão, temperatura de ebulição, ou então temperatura de fusão, tanto faz, certo? Aí você vai pegar esses dados aqui, ó, que o ponto de fusão do ferro é 1530, tá aqui. É fácil isso, 1530 é muito comum esse tipo de questão. E aqui eu vou pegar, ó, 2450 é o ponto ou temperatura de ebulição dele, do ferro, certo? Aí no final diz assim, baseado nisso, qual será o estado físico do ferro? Qual é o estado físico dele? Se ele tiver numa temperatura de 100 graus. É fácil. É só você pegar esses 100 graus aqui e você ver onde é que ele se encaixa na escala. É lógico, ele vai se encaixar lá para baixo, abaixo aqui de 1530.
certo? Abaixo de 1530. Então, ele vai estar abaixo. Ó. Nessa faixa daqui, o estado dele é sólido. Nessa faixa aqui, o estado é líquido, né? E aqui, para cima do ponto de ebulição, o estado é gasoso. Então, desta forma, a minha amostra de ferro vai estar no estado sólido. Qual é a alternativa correta? O ferro está no estado físico sólido. É essa a alternativa correta, certo? Está no líquido? Não. Está na fusão? Não, não está. Está em estado de ebulição? Não, não está. Está gasoso? Muito menos. Aí ele estaria na temperatura maior que 2450. Então, a lógica é essa daí. Aqui a gente vai descer para outra aqui. Bom, essa daqui é a mesma coisa, certo? Você vai pegar aqui, nessa tabela, você vai analisar, você vai observar que ela dá o ponto de fusão e o ponto de ebulição, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, certo? E aí ele diz o seguinte, ó, ele quer saber quais são as substâncias que estão no estado líquido na temperatura de 25. Ora, a substância, ela para estar no estado líquido, vai precisar que essa temperatura de 25 graus do ambiente esteja entre o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Tá certo? Tipo, aqui no meio. No caso, 25 não pode ser maior do que isso e não pode ser menor do que isso. Certo? Então, não pode ser maior do que 77,7 negativo, não pode ser menor que 77,7 negativo e não pode ser maior do que 33,4 negativo. Tem que ser maior do que esse e menor do que esse. Tem que ser maior do que esse e menor do que esse, maior do que esse. O que é maior do que esse? Os 25, que é a temperatura do ambiente, a temperatura que a substância está, certo? Essa temperatura do ambiente em que ela está, para que ele seja líquido, como ele pede na questão, é preciso que ela esteja maior do que o seu ponto de fusão e menor do que o ponto de ebulição. Maior do que o ponto de fusão e menor do que o ponto de ebulição. Nesse caso aqui, eu só vou ter algumas substâncias que vão estar nesse estado. Então, a gente só vai analisar aqui onde é que o 25 se encaixa, certo? Ora, veja só, aqui 25 vai ser maior do que menos 183. Aqui, 25 vai ser maior do que menos 33,4. Agora aqui, 25 vai estar no meio das duas, né? Vai ser maior do que menos 97 e menor do que 64. Nesse caso aqui também, o 25 vai ser maior do que o menos 94,6 e menor do que o 56,5. E aqui a mesma coisa, o 25 vai estar aqui no meio, né? Ó, é maior do que menos 38,87 e menor do que 356. Agora já no caso do alumínio, né? 25 vai ser menor do que 660, tá certo? Nesse caso, quem é que está no estado líquido aqui entre essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 substâncias? Ó, essa daqui vai estar no estado líquido, essa aqui vai estar no estado líquido, essa aqui vai estar no estado líquido. Quem são elas? Metanol, acetona e mercúrio, que é o único metal que na temperatura ambiente se apresenta no estado líquido, ok? Interessante isso, né? Então, já que é o metanol, a acetona e o mercúrio, vamos procurar a alternativa que tem esses três, certo? Apagar. Apagou. Então, no caso, metanol, acetano e mercúrio, a alternativa correta é esta daqui. Aqui, a indicação, certo? Próxima questão. Aqui o naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina empregado para evitar barata nas roupas, ele funde, quer dizer, ele passa do estado sólido para o líquido na temperatura superior a 80 graus. Sabe-se que as bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente, tem as suas massas constantemente reduzidas, elas vão ficando pequenininhas, né, na gaveta, que você botou lá, né? Você vai olhar, ela está menor, cada dia menor, terminando por desaparecer, né? E aí ela não deixa nenhum resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da sublimação, que nada mais é do que a passagem do estado sólido para o estado gasoso sem ter que passar pelo estado líquido, certo? Se a naftalina passasse para o estado líquido, ia ter a situação em que você ia chegar lá na gaveta e as suas roupas estariam molhadas de naftalina líquida, e você sabe que isso não acontece. Então a naftalina, ela passa do estado sólido para o gasoso, certo? Sem passar necessariamente para o estado líquido, né? Então essa daí é a alternativa correta.
próxima. Acabou, né? É isso aí, então. Obrigado.